fala Thiago, esse é o canal Gordão Titânico Nerd, esse é o canal favorito de animes do YouTube. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Demon Slayer. Isso mesmo, Demon Slayer é um grande anime que a gente tem que falar sobre ele. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, vão lá, se inscrevam no canal e deixem joinha, certo? Então, sem mais demora, vamos nessa. Galera, Demon Slayer é um grande anime, é um anime muito bom mesmo. E aí eu queria fazer uns reactzinhos dos episódios dessa temporada que tá lançando agora. Só que também tem algumas coisas da passada que a gente não trabalhou, não tinha um canal ainda, então não cheguei a fazer nenhum tipo de react das temporadas passadas. Então vou começar a fazer agora e vou fazer dessa... Tipo, esse vídeo vai ser da primeira temporada e vou fazer um próximo vídeo da segunda temporada do arco do Trem Infinito. E aí pra gente poder seguir cada episódio, eu vou fazendo uma reação nova dessa nova temporada que tá se lançando aí. Então, galera, pra gente poder continuar aí, vou falar da primeira temporada agora. Olha, a primeira temporada ela foi muito boa, ela tipo trouxe um anime assim que eu acho que vai durar por muito tempo, tem a possibilidade de durar por muito tempo, embora o mangá já tenha terminado. E aí conta a história do Tanjiro e da sua irmãzinha Nezuko. Cara, o Tanjiro é um garoto normal, então ele é o filho mais velho, o pai dele desapareceu, acho que tinha morrido, se eu não estiver enganado. E aí ele era o irmão mais velho que cuidava da sua família, ajudava a mãe dele a cuidar da sua família. E aí o que acontece? O Tanjiro sai pra poder vender carvão, que era a profissão dele. E quando ele volta, ele encontra toda a família dele estraçalhada. Isso mesmo, quando ele volta, ele encontra a família dele toda ensanguentada, todos mortos ali. E aí, o Tanjiro acaba entrando em desespero. Só que uma coisa que ele acabou percebendo depois é que nem todos da família dele tinham morrido. Sim, a Nezuko, sua irmãzinha caçula, tinha sobrevivido. Só que daí ele, desesperado, tentando salvar ela, ele segurou ela e começou a correr com ela. Só que ela não foi, a família dele não foram atacada por ladrões ou por assassinos assim normais. Foram atacadas por um Oni, isso mesmo. E aí o que acontece, galera? Nessa história que a família dele foi atacada por Onis, a irmãzinha dele que sobreviveu acabou sobrevivendo porque ela bebeu sangue, ela assim, não que ela bebeu, mas tipo, foi dado a ela o sangue desse Oni que exterminou a sua família. E aí com isso, ela acabou ganhando poderes de um Oni, ela acabou se transformando em uma Oni. E automaticamente, assim que ela transformou, a primeira coisa que ela sentiu foi fome, e ela tentou atacar o Tanjiro. Ao tentar atacar o Tanjiro e matar o Tanjiro, eles acabam se deparando com o caçador de Onis que estava atrás daquele Oni, que era o Tomioka. Isso mesmo, nesse universo deles existe uma ordem de caçadores de demônios, de caçadores de Oni. E aí essa ordem de caçadores de Oni, ela acabou mandando o Tomioka para essa região, para ele poder investigar alguns tumultos que estavam acontecendo. Mas o Tomioka acabou aparecendo um pouco mais tarde do que ele devia. E aí ele acabou não conseguindo impedir a morte da família do Tanjiro. Mas como ele viu a Nezuko transformada, ele tinha como missão caçar Onis. Então a Nezuko era um Oni e ele tinha que caçar ela. E aí ele tenta. Ao perceber que ele tá tentando caçar a Nezuko, que já tem vários poderes e instintos muito poderosos devido à sua transformação, o Tomioka tenta acabar com ela. Só que o Tanjiro não pode deixar a irmãzinha dele morrer, então ele tenta proteger ela. E ao tentar proteger ela, ele demonstra alguns instintos que brilham nos olhos do Tomioka. E mais do que isso, quando o Tomioka derrotou o Tanjiro, ele não matou o Tanjiro, ele tava poupando o Tanjiro, mas ele tinha que derrotar o Tanjiro pra acabar com a Nezuko, que era um Oni. A Nezuko faz algo... Nesse meio tempo que ele derrota o Tanjiro, a Nezuko faz algo que nem o Tomioka esperava, que é o que? Tentar proteger o seu irmãozinho, o seu irmão mais velho. E aí, isso acaba dando pra ele uma perspectiva que ela não era uma Oni comum, que ela poderia de repente conseguir reverter esse processo. E tendo isso em mente, o que ele acontece? Ele acaba derrotando ela, ele coloca uma espécie de focinheira nela, né? Com um pedaço de bambu, tudo e tal. E aí ele deixa um recado pro garoto, né? Pro Tanjiro, que o Tanjiro tem que ir procurar uma pessoa no pé das montanhas, tal, que é o antigo mestre dele. Só que ele não deixa específico que era o antigo mestre dele, que é o Sr. Urukudaki. Isso mesmo. Esse Sr. Urukudaki, ele é o antigo caçador de Oni. Então, tipo, na esperança dele
do Tanjiro se transformar num excelente caçador de Oni, ele manda ele ir atrás dele. E aí lá ele recebe o treinamento do Sr. Orokudaki. Só que o Sr. Orokudaki já tinha perdido muitos discípulos na seleção final, que é um teste final que todos eles tinham que fazer. E aí nessa aí que ele começa a treinar o Tanjiro acaba conhecendo 2 discípulos dele, o Makomo e a Sabito. Isso mesmo. Aliás, desculpa, perdão. É a Makomo e o Sabito. E aí ele começa a treinar com eles começam a explicar pra eles e tal, e ele fica bem forte mesmo, ele consegue usar o poder total pra poder destruir uma pedra. Ele tinha que destruir uma pedra gigantesca. E aí, enquanto ele não conseguisse, ele não poderia ir. E aí ele vai lá. Pra vocês terem uma ideia de destruir essa pedra, é uma pedra que não se destruiria apenas com a força. E a habilidade desses caçadores é através da respiração da espada. E aí cada um desses caras, desses caçadores, eles possuem uma respiração diferente. Por exemplo, existe a respiração da água, das chamas, do som, da lua. Existem outras respirações também, do vento, da pedra. E aí por aí vai. E aí o Tanjiro, ele tava treinando com o Orokudaki, que é mestre da respiração da água. E aí ele tava aprendendo a respiração da água. Então aí ele acaba, tipo, dominando essa respiração. E aí ele é enviado para a seleção final. Na seleção final ele tem que destruir, sobreviver a um período de tempo lá. Acho que são 3 dias, se eu não estiver enganado. 3 ou 7 dias, uma coisa assim. E aí ele tem que retornar vivo. Ou seja, tipo, ele tem que sobreviver lá numa floresta cheia de Onis. E aí essa floresta ela é coberta por glicêmias, lá umas flores que impedem o andamento dos Onis. E aí eles ficam presos lá, os Onis, e os estudantes ficam lá para poder treinar. Esses Onis, eles são Onis de baixo escalão que foram capturados pelos Hashiras não, pelos caçadores de Oni. Os caçadores de Oni, eles acabam pegando alguns desses Onis, né, Onis pequenos e fracos, e jogam nessa floresta e deixam eles lá pra seleção. E aí na seleção final, o Tanjiro acaba vencendo um demônio que sempre perseguia os aprendizes do Sr. Orokudaki. Dentro desses aprendizes que foram mortos por ele, estavam a Makomo e o Sabito. Isso mesmo, eles foram mortos. E o Tanjiro encontrou os espíritos deles para que estavam ajudando ele a superar os limites dele, para ele poder ir até lá e passar desse período, né, dessa fase. Eles queriam que ele passasse, né? Não era uma certeza, mas eles queriam que ele passasse. Os espíritos de todos os aprendizes do Orokudaki que foram mortos por ele, por esse Oni que estava lá na seleção, eles queriam que fossem, que alguém, não os vingasse, mas tipo, que alguém quebrasse logo essa maldição, essa trilha, e ultrapassasse essa barreira. E aí foi quando o nosso querido Tanjiro, ele conseguiu fazer o que ninguém tinha feito por mais de 50 anos. Saindo de lá, depois que ele terminou o teste, eles conseguiram fazer uma espada especial para ele, uma espada especial. Os caçadores de Onis, eles caçam com uma espada especial. Além da respiração, eles usam uma espada especial. A espada especial só é dada a quem consegue passar pela seleção final. Também é dado para essa pessoa um corvo de comunicação, que faz a comunicação entre o esquadrão e o soldado. No caso, eles eram soldados de baixa patente e tal, e aí vão passando as patentes até chegar na patente maior de generais, que seriam os pilares, que são os Hashiras também. Pode ser Hashiras, se vocês preferirem. São os pilares, que lá são poucos pilares, são 9, se eu não estiver enganado, 9 pilares até então. E aí, assim, são 9 pilares, né, como disse. E aí o Tanjiro passou. Por isso ele é um soldado de baixa patente. Foi feita uma espada pra ele, e cada espada responde de acordo com o usuário. A espada dele, por exemplo, ficou negra. Existem espadas vermelhas e tal. E aí eles foram indo nesse caminho, né, de começar a se perseguir demônios. Nesse caminho ele conheceu 2 pessoas muito engraçadas, que foi o Zenitsu e o Inosuke. Isso mesmo, são Zenitsu e Inosuke. O Zenitsu é o pilar, ele tem... Pilar não, perdão. Ele é um cara que tem a respiração do trovão,
Só que ele não sabe usar ela, ele só usa ela quando ele tá inconsciente. Ou seja, quando ele tá dormindo, ele vira um excelente espadachim e ele domina tudo. Quando ele tá acordado, ele não consegue. E o Inosuke, ele foi um órfão que foi abandonado na floresta sozinho para sobreviver, e ele conseguiu a espada derrotando um soldado. Aí ele tomou a espada dele e resolveu caçar demônios com essa espada. E aí eles acabaram se juntando, e aí segue essa trilha, essa jornada deles, que é muito engraçada e muito legal. E aí eles vão até Tóquio, eles conhecem o grande vilão da história, que é o Muzan Mitsubushi, que é um cara extremamente cruel. Ele é o pai de todos os Onis dessa história. Todos os Onis são descendentes dele. Aliás, assim, tipo, cada Oni, para se tornar mais forte, ele precisa do sangue do Muzan. E o Muzan, ele é um cara que ele é realmente cruel e bem forte. Tanto que tudo que ele faz, ele procura algo, que é o lírio aranha azul, que ele procura e ele não consegue encontrar. Então ele faz de tudo para poder ter esse lírio. Até ter esse lírio, ele não vai deixar nada, ninguém em paz. E aí é por isso que ele começa a montar uma rede de demônios assim enorme. E aí ele possui 12, que seriam os 12 generais dele, que são as 12 luas, que são 6 luas inferiores e 6 luas superiores. E aí é o seguinte, esse cara, ele é tão complicado assim, tão complicado, que quando ele montou as luas, ele manda as luas, tipo, exterminar os Hashiras, entendeu? Os pilares. Ele é um cara que ele, tipo, só quer o sangue de todo mundo e não tá nem aí. E aí, pra voltar pra história, pro contexto original, aí nessa história ele conhece eles, ele tem um enfrentamento com eles, o Tanjiro acaba escapando do Muzan, mas mesmo assim ele ainda, tipo, fica muito afim de querer derrotar ele, porque ele sentiu o cheiro dele, foi o próprio Muzan que exterminou a família do Tanjiro, ele percebe isso, e aí ele começa a lutar pra ficar forte. Aí ele recebe também uma informação que ele teria que enfrentar as luas, né, para poder destruir o Muzan. E aí ele acaba enfrentando a lua inferior número 5, que era o Rui, chamado de Rui. E aí ele tá lá, tá lutando com ele com todas as forças, a Nezuko ajudando ele com os poderes demônio dela. A Nezuko nessa história, ela sempre ajuda ele. Os amigos dele já estavam com soldados desse Rui. E aí, quando ele vai derrotar ele acaba despertando um poder que ele não tinha antes, que é o poder da respiração do sol. Isso mesmo, ele acaba despertando uma respiração nova, mas ele não sabe usar. Guardem isso porque vai ter importância no futuro. E aí, o que acontece? Ele não consegue. E aí, quando ele parece que tá tudo perdido, aparece o Tomioka, vai lá e derrota o Rui pra eles. E aí, eles vão pra uma reunião com todos os pilares lá. E aí os pilares vão lá, ficam querendo matar a Nezuko e tal, porque é um demônio e tal. E aí o chefe de todos, o Kagaya Ubuyashiki, eu não sei se eu falei certo, rapaziada. Então, tipo, desculpa aí se eu falei errado. O Kagaya Ubuyashiki, ele acaba dizendo que não é pra fazer isso, que é pra dar apoio pra eles. E aí eles vão lá, né, eles começam a discutir o que tem que ser feito. E aí é explicado pro Tanjiro que um pilar, existem várias formas de ser o pilar. Tipo, você alcançar o nível de um pilar ou você matar um lua, né? Uma lua. E que até hoje ninguém nunca conseguiu matar uma lua superior. Ou seja, tipo, eles derrotaram todas as luas inferiores várias vezes. E aí não conseguiram derrotar nenhuma lua superior. E aí é explicado pra ele e tal, eles tomam a decisão de proteger eles. E aí ele vai pra se recuperar da batalha, né? Ele fica lá no quartel general dos caçadores de Oni pra se recuperar da batalha. Nesse meio tempo, o Muzan, ele se reúne com as luas inferiores e ele extermina todos. Ele diz que não precisa de luas fracas. Ele extermina todos, exceto um. Ele deixa um único Oni lua, que é o lua superior, o lua inferior número 1. Ele deixa sobreviver e dá mais sangue dele pra ele poder ficar muito mais forte, como se ele fosse tipo a 7ª lua superior, sabe? Ele fica mais ou menos nesse nível assim, embora ele continua sendo descrito como a lua superior número 1. E aí o que acontece? Esse lua superior número 1, esse lua inferior número 1, perdão, ele vai até
uma cidade e ele começa a atacar. E aí, galera, termina a temporada, entendeu? Termina a temporada, eles começam uma nova missão, tal, termina a temporada. E era esse vídeo que eu queria fazer aqui hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês aqui hoje e vá.